Galera, beleza? E aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou tratar de um assunto meio polêmico. Vou expressar a minha opinião do porquê que eu aceito as viagens de taxa mínima. Para minha categoria, Uber Flash, taxa de R$ 4,47. Então, se você quer saber, fica aí no vídeo que eu vou mostrar aqui no meu painel de parceiro. Vou mostrar as vantagens que eu tenho por aceitar essas viagens também e vou falar por que eu aceito e o conceito, né, por trás disso, do porquê que eu aceito e para quem trabalha eu recomendo também que aceite. Se você não quer aceitar todas elas, pelo menos aceite algumas que você vê que não vai impactar no seu trajeto e assim por diante. Bom, e eu resolvi falar desse assunto porque aqui no vídeo eu fixei no vídeo de apresentação do canal o meu vídeo de apresentação, que é o primeiro vídeo do canal, que eu falo que eu tô como diamante e 5 estrelas. Na época eu tava, né? Agora eu não tô mais, eu tô com 4,98 estrelas, que ainda é uma excelente qualificação, principalmente para quem trabalha com entregas. Eu acho que talvez para quem trabalha com passageiro, talvez seja até pior para você manter esse nível de qualificação, porque os passageiros, a maioria, são bem mais exigentes e também o fluxo de viagem é muito maior em relação ao fluxo de solicitações para entregas. Com certeza o fluxo de viagens de passageiros é maior e por isso você pode até ter uma qualificação mais baixa, mas mesmo assim eu estou contente com essa qualificação e logo em breve eu alcançarei 5 estrelas novamente. Mas o motivo de eu comentar sobre essa polêmica aí de aceitar ou não aceitar viagens de taxa mínima, viagens curtas, né, que pagam uma taxa mínima, no caso da Flash é R$ 4,47. Eu resolvi comentar isso porque teve um espectador do canal que comentou lá nesse vídeo e a pessoa comentou bem assim: aceita tudo, até viagem de R$ 5, por isso é diamante. Aí ainda colocou um adendo: cara, você acaba com o aplicativo. E eu não considero que eu acabo com o aplicativo porque eu aceito viagens de taxa mínima. Inclusive eu considero que eu estou contribuindo para manter o fluxo de clientes ativo na plataforma. Porque eu penso assim, se o cliente, inclusive eu até respondi o comentário dela, eu coloquei: boa tarde, aceito até as viagens de taxa mínima, que para a categoria Motoflash é R$ 4,47, e eu coloquei: vejo assim, se o usuário precisa, temos o dever de atender. E é isso aí, a gente se propõe a atender o usuário, porque esse modo de trabalho, você não está só atendendo a empresa. Na verdade, o seu objetivo principal é atender usuários que solicitam, que precisa desse serviço. Então, o usuário solicitou uma viagem de taxa mínima, é porque ele está precisando se locomover em um período pequeno. Aí tem pessoas que pensam: mas a empresa deveria repassar um valor maior para o motorista, para o parceiro. Bom, deveria, mas infelizmente isso não acontece e tem pessoas que têm a doce ilusão de que se ninguém aceitar essas viagens, a empresa vai aumentar o repasse, vai aumentar a taxa. Infelizmente, isso é uma esperança que eu não tenho, porque eles não vão aumentar esse repasse para o parceiro. E se a empresa aumentar o repasse para o parceiro, com certeza ele vai cobrar mais do cliente e automaticamente esse cliente não vai querer pagar mais. Tem opções mais baratas no mercado, esse cliente vai simplesmente migrar de plataforma, ele vai solicitar uma viagem em um outro aplicativo que muita gente não quer trabalhar porque as taxas pagas por esses outros aplicativos são inferiores. Pelo menos eu já notei e tenho provas disso várias vezes, que as taxas de outros aplicativos são inferiores às taxas que a Uber paga para quem está trabalhando, para quem está prestando serviço. E algumas dessas empresas, inclusive eu faço atendimentos para algumas dessas empresas que pagam uma taxa bem inferior à que a Uber me paga, e eles pagam uma taxa baixa porque cobra muito baixo do cliente. Então
eu não considero que eu estou acabando com o aplicativo por aceitar uma viagem de taxa mínima. O cliente solicitou, a empresa selecionou essa viagem para eu atender e eu vou atender. É uma taxa mínima, sim, mas compensa, e eu vou mostrar um exemplo típico disso que aconteceu comigo na última sexta-feira. Eu estou aqui logado no meu painel de parceiro, tem os detalhes das viagens, e eu vou mostrar um exemplo típico aqui que sempre acontece quando toca viagens de taxa mínima para mim. Vou compartilhar aqui a minha tela do meu computador, já estou logado aqui. Esse é o meu histórico de viagens e foi o histórico de viagens da sexta-feira. Aqui tem um exemplo, tocou em seguida 3 viagens de taxa mínima para mim, eu aceitei todas as 3, concluí todas as 3. Aqui tem os tempos, né, os horários que eu aceitei essa solicitação. A primeira eu solicitei às 2h12, a segunda às 2h26, 2h28, aí já veio uma outra de uma taxa um pouquinho melhor, às 2h45, e quando eu estava para finalizar essa, não tinha finalizado ainda, já tocou a próxima para mim. E olha qual foi a taxa que eu recebi dessa outra corrida. Então, se eu não tivesse aceitado essas 3 viagens aqui, eu não estaria no ponto exato para aceitar essa. Entendeu aí o conceito? Se eu tivesse ficado parado aqui, quando eu finalizei essa aqui, na verdade essa eu finalizei, aí eu parei para almoçar e tal, aí eu retomei só a atividade depois desse tempo. Mas se eu tivesse recusado essas 3, tocou aqui, por exemplo, a primeira tocou aqui, eu não tivesse aceitado, tivesse ficado esperando tocar uma outra com uma taxa melhor, eu com certeza não estaria num ponto que iria tocar essa viagem aqui para mim. E para mostrar que vale mais a pena, olha os tempos gastos em cada uma dessas viagens. Viagem de taxa mínima, 4,47. A duração total entre retirada e entrega, eu levei 7 minutos. Então, em 7 minutos e 32 segundos, eu estou com R$ 4,47 garantido. A distância percorrida de 400 metros. Aí a próxima, distância percorrida de 1 km e 400 metros, gastei 7 minutos e 52 segundos. É um tempo bem considerável, um tempo bom. Aí a próxima, gastei 3 minutos, 3 minutos para andar 900 metros entre o ponto de retirada e o ponto de entrega. Aí é também taxa mínima. Aí veio a próxima, que é um pouquinho maior, a taxa um pouquinho melhor, rodei mais, 2 km e 600 metros, gastei 9 minutos e 55 segundos, isso andando tranquilo, respeitando os limites de velocidade das vias. E aí já veio a próxima, que foi essa aqui, que durou 2 horas e 23 minutos, e eu rodei 84 km e 100 metros. Essa não é sempre que acontece de você pegar umas viagens dessa, que eu peguei a viagem com retorno, então para mim foi uma viagem excelente. Mas o que eu quero deixar claro com isso, é que se eu não tivesse aceitado as outras viagens, as viagens de taxa mínima, eu certamente não estaria num ponto exato e um ponto favorável para aceitar essa viagem aqui. A viagem, o cliente, certamente ele ia solicitar, ia cair para um outro parceiro que estivesse mais próximo desse ponto. Então eu, nesse caso, estava próximo e a solicitação veio para mim. Eu atendi, foi excelente. Essa viagem fez toda a diferença no meu faturamento do dia. Eu bati a minha meta muito antes do tempo, aí eu continuei trabalhando até completar o horário que eu sempre faço diariamente, e o meu faturamento foi muito bom nesse dia devido a essa viagem. E essa viagem com certeza só veio para mim porque eu tinha aceitado as outras viagens de taxa mínima e eu estava numa localização boa, privilegiada para aceitar, para que tocasse essa viagem boa aqui para mim. Entendeu aí a diferença? Concorda com essa explicação aí? Você tem um pensamento parecido? Provavelmente não é todo mundo que pensa assim. Inclusive a maioria dos parceiros os colegas que eu encontro na rua, às vezes eu vejo eles recusando, a corrida tá
às vezes tá um pouquinho na minha frente, ou estamos aqui do lado, toco uma para ele, ele não aceita e em seguida toca para mim. Eu vejo que é uma viagem de taxa mínima e eu vejo que ele não aceitou justamente por isso. Eu vou lá, aceito, faço a entrega, volto para o mesmo ponto que eu estava e esse cara ainda está lá esperando a próxima corrida. Eu já fiz já ganhei os meus 4,47, que para mim já é quase um litro de combustível, que dá para um litro de combustível, dá para eu render bastante com isso. Então uma viagem de taxa mínima já ajuda muito. E como eu falei, às vezes o cara que recusou, quando eu volto, ele ainda continua lá esperando uma outra viagem. E aí às vezes acontece de eu chegar e a próxima viagem que aparece na plataforma toca de novo para mim. E porque ele estava lá, recusou já umas 2 ou 3, aí a próxima o aplicativo já vai entender que ele não tem uma boa aceitação, não vai tocar primeiro para ele, vai tocar para mim. Aí caso eu recusar, aí sim pode ser que toque para ele, mas dificilmente eu recuso uma viagem, então ele vai continuar mais tempo lá esperando. E uma outra diferença em ser diamante, que isso influencia, por ser diamante, no caso a viagem tocar primeiro no meu aplicativo. Já vários casos, né? Tava conversando com um parceiro, parado no mesmo ponto, os dois online, ele mais tempo, porque quando eu chego no ponto ele já estava lá, aí a gente começa a conversar e tal, ele pergunta se realmente faz diferença os níveis lá, ser ouro, platino, diamante, se faz diferença em tocar viagens. Aí ele comprovou na prática, porque ele já estava lá mais tempo, eu cheguei depois e a próxima solicitação que tocou primeiro no meu aplicativo. Aí eu não precisei nem explicar nada, ele já falou, tá auto-explicado, né? Porque eu já estava aqui há um tempo e a próxima viagem tocou para você. Aí ele vai correr atrás para ele conseguir a pontuação de ser diamante. Desculpa aí, mas é um assunto polêmico, você aceita ou não? Comenta aí, põe nos comentários se você aceita viagem de taxa mínima, se você fica escolhendo viagens e se faz diferença para você está escolhendo viagens. Você acha que é vantagem? No final do dia o seu faturamento é bom? Rende em questão de combustível para você ficar escolhendo viagem? Porque para mim, não escolher viagem é uma excelente opção e rende também no meu faturamento final. Beleza? Essa é a minha opinião. É um assunto que é um pouco delicado, mas a minha opinião eu aceito e para mim é vantagem aceitar viagens de taxa mínima. Como eu falei, a gente trabalha com atendimento ao cliente e a gente tem que prestar um bom atendimento para manter esse cliente ativo, para fidelizar o cliente na plataforma. Aí tem gente que pergunta, caramba, mas você como parceiro, você está defendendo o cliente, por quê? Aí a minha resposta é simples. Sem cliente não existe plataforma, não vai existir chamados, não vai existir demanda e simplesmente eu não vou ter opção de trabalhar nessa categoria se não tiver cliente. Essa é a lógica. Então a gente precisa atender bem o cliente, beleza? Fica a dica aí para vocês. Se gostou do conteúdo, dá um like aí, compartilha para chegar para mais pessoas esse conteúdo aí, beleza? Um abraço aí e até o próximo vídeo. Falou!